Shigeru Okido, conhecido também como Gary Carvalho, um dos rivais mais memoráveis do anime Pokémon. Gary em breve voltará ao anime Pokémon e que tal acompanhar uma série de curiosidades sobre esse personagem, que provoca muitas reações no nosso menino Ash Ketchum. Bom, então deixe seu like para dar aquele suporte ao vídeo e, se você não for inscrito no canal do Camaleão, se inscreva. Além disso, se você estiver assistindo esse vídeo em outro local, não esqueça de passar aqui no YouTube e deixar a sua inscrição. Vai me ajudar demais. Bora lá então para mais um vídeo. Bom, antes de mais nada, vamos conhecer um pouquinho do Gary. Gary é um personagem que por longos 5 anos se manteve em uma rivalidade com Ash no anime Pokémon. Mesmo naquela realidade não tendo passado nem sequer um ano. Pois é, o personagem aparentemente sempre alimentou uma amizade com Ash, mas essa amizade foi contaminada pela rivalidade que cresceu entre os dois. Assim como Ash, Gary também é um menino de 10 anos e também mora em Pallet, e escolheu como seu inicial o Pokémon Squirtle. Felizmente, ou não, Ash chegou atrasado e ficou com o Pokémon que sobrou, que foi o Pikachu. Gary então viaja por Kanto em um conversível vermelho junto com um grupo de meninas que torcem por ele. Após algumas batalhas com Ash e acabar sendo derrotado por ele, Ash e Gary selam novamente a amizade e dão um ponto final na rivalidade. Gary agora passa a se interessar menos por batalhas e mais por fósseis e pesquisas no rumo da ciência Pokémon, assim como seu avô, o Professor Carvalho. A última vez que Gary apareceu no anime foi em As Necessidades dos Três e A Batalha Final da Lenda, trabalhando ao lado do Professor Rowan no Valor Lakefront, aonde ele tentou proteger a Zelf da Hunter Jay e da equipe galáctica. Depois, ele monitorou as mudanças ao redor do Monte Coronet, causado pelas tentativas de Cyrus de invocar Dialga e Palkia. Depois disso, nunca mais vimos o Gary no anime Pokémon, a não ser em flashbacks e algumas memórias. A personalidade de Gary mudou muito desde o início da sua jornada em Pokémon. O menino snob, egoísta e irritante se tornou uma pessoa mais amigável, pacífica e altruísta, sempre ajudando o Ash quando o encontrava. Mas no decorrer de sua jornada também foi protagonista de curiosidades bem estranhas e interessantes. Bom, a princípio vamos começar com um tópico que está fervendo atualmente no mundo Pokémon. O fato do Go, amigo do Ash, capturar tantos Pokémon no início de sua jornada, apenas arremessando as Pokébolas. Bom, eu não sei no caso do Gary se era tão fácil as capturas que ele fazia, mas aparentemente Gary foi um treinador que também gostava de quantidade. No episódio Na Batalha do Curral Pokémon, é revelado que Gary obteve um Doudou e agora possui mais de 200 Pokémon de 60 espécies diferentes. Lembrando que até aquele momento só existiam 151 Pokémon, então Gary provavelmente capturou muitos Pokémons repetidos. Isso no episódio 65 da saga clássica, hein? Já no episódio 13, o Professor Carvalho havia informado que o Gary já havia obtido 45 Pokémon, reforçando novamente que provavelmente o Gary fez muitas capturas de Pokémons repetidos. Até o episódio 59 de Pokémon Jornadas, por exemplo, Go capturou em torno aí de 76 Pokémon. Apesar da maioria dos Pokémons de Gary não terem sido revelados, e como ele os capturou, provavelmente não deve ter sido tão difícil assim. Bom, minha opinião. Você sabia que o nome dos professores remetem a árvores, né? Sim, no caso do Professor Carvalho, eu acho que todo mundo já imagina em qual árvore o nome dele é baseado. Pois é, o Carvalho. Mas seu nome também pode ser derivado do Carvalho de Salem, ou Oak Salem, uma árvore de longa vida encontrada em Nova Jersey e muito comum por aqueles lados. Mas e Gary? Bom, não é novidade que Gary é neto do Professor Carvalho. Não só isso, Gary está trabalhando para se tornar um pesquisador também, assim como seu avô. Então, a ideia é que ele se torne o próximo Professor Carvalho, provavelmente em breve. Mas sabia que existe uma árvore que também se chama Gary Carvalho? Uma espécie de árvore de carvalho do noroeste do Pacífico, com uma extensão que se estende do sul da Califórnia ao sudoeste da Colômbia Britânica. É comumente conhecida como carvalho branco de Oregon, ou carvalho de Oregon nos Estados Unidos. E também Gary Carvalho. Esse nome, inclusive, veio por conta do botânico e explorador David Douglas, para Nicholas Gary da Hudson Bay Company, que o ajudou durante suas viagens. Aliás,
Vamos falar um pouquinho da família de Gary. Já estamos falando de árvores, de professor, de avô. Que tal a gente falar um pouquinho da estranha e desconhecida família do Gary? Bom, vamos falar um pouquinho da desconhecida família de Gary. A gente sabe que o Gary sempre foi um menino um pouco snob. Por sorte, isso agora mudou. Mas uma questão que sempre ficou na cabeça dos fãs é o porquê que ele tinha esse temperamento. Será que era algo de família? Bom, nunca vamos saber. Pelo menos por enquanto, eu acho que não vamos saber. A questão é que só temos a ideia de que ele é neto do professor Carvalho e primo do Samson Carvalho lá em Alola, já que o Samson é primo de primeiro grau do professor Carvalho. Porém, no mangá escrito por Takeshi Shudo, que narra a história de Ash até a cidade de Viridiana, é dito que Gary é sobrinho neto do prefeito da cidade de Pallet, e que as meninas que seguem ele fazem parte da campanha eleitoral do seu tio-avô. Já nos jogos e no mangá Pokémon Adventures, a contraparte de Gary, no caso Green ou Blue, possui uma irmã chamada Daisy. E no mangá, o Elétrico Conto de Pikachu, ela se chama Mei. E também é a irmã mais velha de Gary. Interessante, né? Não temos tantos dados sobre a família dos personagens em Pokémon. Parece que é uma tara, né? Eles não gostam de falar um tanto da família assim. Quem sabe um dia a gente não descubra mais informações sobre a família de Gary. Mas a gente pode puxar um pouquinho das contradições da amizade de Gary e Ash. Pois é, a amizade de Gary e Ash é um dos tópicos mais confusos do anime, justamente porque desde o início do anime não sabíamos precisar quando essa amizade começou. Sabemos que no primeiro episódio do anime Pokémon, Eu Escolho Você, eles iniciaram suas jornadas. E no anime aponta que naquele momento foi o momento que eles se conheceram. Mas depois, no episódio Luzes, Camerupt, Ação, Gary e Ash aparentemente já eram amigos de longa data e costumavam até ir no cinema juntos. Essa contradição é ainda maior no episódio Os Empates que Amarram, onde Ash e Gary revelam que já se conheciam antes do primeiro dia de suas jornadas, já que eles acabaram se conhecendo enquanto estavam pescando e acabaram pescando uma Pokébola que eles queriam, já que eles ainda não eram treinadores. E após um cabo de guerra ali entre os dois, a Pokébola se dividiu ao meio e cada um ficou com um pedaço e eles guardaram como um amuleto da sorte e também um símbolo da rivalidade que começara ali. É revelado que esse ocorrido foi alguns dias antes do início da jornada deles. Provavelmente o roteiro tem um problema de comunicação aqui. Eles, sem dúvida, se conhecem há muito tempo, já que Pallet é uma cidade bem pequena, mas o roteiro acho que tenta explicar quando a rivalidade dos dois se iniciou, e não a amizade de fato. Falando de rivalidade, uma coisa interessante sobre Ash e Gary é que, apesar da gente ter conhecido eles no primeiro episódio do anime Pokémon, a primeira batalha entre os dois aconteceu só depois de 115 episódios, onde Ash desafia Gary e, para surpresa de todos, ele aceita, já que ele sempre costumava ignorar os pedidos de Ash. Foi uma batalha entre o Eevee de Gary e o Pikachu de Ash. No final, Gary ganhou. Porém, Ash e Gary só batalharam mesmo em uma batalha completa 6 vs 6 no episódio 269, ou seja, quase 5 anos depois do início da jornada dos dois. Pois é, durante a saga clássica, Ash e Gary apenas batalharam 2 vezes. 5 anos para acompanhar 2 batalhas entre os rivais. É pra matar, né? Essa rivalidade não se limitou apenas a batalhas Pokémon e uma Pokébola quebrada ao meio, mas também uma corrida Pokémon que Ash e Gary participaram no episódio 228, Pokémon ao extremo. No episódio, Ash encontra Gary e seu Arcanine, praticando para uma corrida. Ash então decide que quer também entrar na competição, com sua Bayleaf. No final das contas, Ash consegue ser o campeão ali da batalha, ficando em primeiro lugar, e o Gary em segundo lugar. Ash também ganha um troféu e um ovo de um Phanpy. Além disso, Gary foi protagonista de uma das alterações sem explicação no anime. Bom, não ele diretamente, mas seu adversário, ou adversária. No episódio 77 do anime Pokémon, O Difícil Quarto Turno, Gary está desafiando Melissa. Melissa foi a responsável por eliminar Gary na Liga Pokémon, deixando-lhe no top 32. Mas o curioso caso de Melissa aqui é que no Japão, Melissa na verdade é um menino que se chama Yoshiki. A alteração nunca foi explicada e, por ser um personagem sem muita profundidade, acho que nunca teremos uma explicação do porquê no Japão era um menino e eles decidiram por mudar para uma menina
no Ocidente. Enfim, o estranho caso de Melissa. Por fim, e não menos importante, Mewtwo e as namoradinhas. No episódio 63 da saga clássica, quando Ash volta para a cidade de Viridian para desafiar o líder do ginásio, até aquele momento Giovanni, ele se depara com Gary, que já possui muitas insígnias e veio coletar mais uma. Nota importante é que provavelmente muitas dessas insígnias não são oficiais, mas sim de ginásios não oficiais de canto, que também poderiam produzir insígnias e dar como uma forma simbólica da vitória por esses ginásios. O fato curioso desse episódio é que Gary foi basicamente um dos primeiros personagens do anime a ter uma batalha com o Mewtwo, e principalmente com o Mewtwo de armadura. Não só isso, esse episódio marca uma sequência de alterações da versão original para a dublada, mudando totalmente o contexto da passagem de Gary pelo episódio. Na versão original em japonês, Giovanni se apresenta a Gary pelo seu nome. Na versão dublada, ele apenas se refere como o líder do ginásio de Viridian. Na versão original em japonês, ao chamar Arcanine, Gary se refere especificamente a ele como meu querido, dando a entender que Arcanine é um Pokémon muito amado por Gary, enquanto na versão dublada, isso é omitido. Na versão original em japonês, depois de suas líderes de torcida aplaudirem Gary, Gary se refere a elas como suas namoradas e também afirmou que terminará a batalha por elas. Na dublagem, ele apenas elogia a si mesmo antes de finalizá-la. Pois é, eu acho que o Ocidente não gostaria de ver um menino de 10 anos rodeado por suas namoradinhas. Muito estranho, né? Bom, Gary sem dúvida tem uma passagem interessante pelo anime Pokémon, e você pode conferir mais informações sobre o Gary e os seus próprios Pokémon nesse vídeo que eu fiz há alguns anos. Esse vídeo está atualizado ainda, já que foi feito desde a última vez que o Gary apareceu no anime Pokémon. Agora Gary está para aparecer no anime, e quando ele surgir, eu volto aqui para a gente conversar um pouquinho mais sobre ele. Não esqueça de deixar aquele seu like no vídeo, e se você estiver assistindo esse vídeo longe do YouTube, não esqueça de passar aqui no canal do Camaleão e se inscrever no canal. Seu like e seu apoio são muito úteis. Muito obrigado, a gente se vê logo logo aqui no canal do Camaleão. Um abraço, fui!